Estamos de volta com o Tribuna Livre, agora recebendo um convidado muito especial, uma pessoa que está investindo no futebol do Distrito Federal, né, e que conhece bastante futebol, essa coisa toda, né, que é o Luiz Felipe Belmonte, né, presidente do Real Futebol Clube, né. Temos também nosso amigo Everson Cordeiro, né, e a pedidos, entendeu, essa semana está suspenso o Alan, né, ele não vai aparecer no programa de hoje. Mas está nos bastidores. Está nos bastidores, pelo menos neste bloco, né? Não vai aparecer. Quem sabe a gente perdoa, né? E no próximo, né? Mas vamos lá. Seja muito bem-vindo, viu, Belmonte? Muito obrigado, uma satisfação estar aqui, uma importância de divulgar aí o trabalho que é feito aqui no Distrito Federal e também na nossa área esportiva. Vamos começar lhe perguntando o seguinte: que história é essa de Real Futebol Clube? Bem, primeiro eu fui chamado há 2 anos atrás para atender o Brasília Futebol Clube, né, e nós começamos a fazer o trabalho no Brasília. Ele ia disputar 4 competições, inclusive a Sul-Americana, e eu fui procurado para dar uma assistência, né. Eu sempre fui torcedor, eu nunca tinha nenhuma atividade como dirigente esportivo, né, sou empresário também, advogado, empresário e torcedor, né. E aceitei o desafio de montar uma equipe, tivemos uma boa participação, chegamos a ponto, inclusive, de derrotar o Goiás no Serra Dourada. Goiás que vinha de uma vitória de 3-0. Fomos eliminados pelo Atlético Paranaense, né? de 1-0 lá, né? E aqui foi é. empatado. Mas foi um bom desempenho, montamos uma boa equipe e assim a coisa foi acontecendo. Mas o meu projeto não era esse. O meu projeto era trabalhar com base. Eu queria retribuir um pouco à sociedade aquilo que a gente recebe. Ou seja, montar uma escolinha de futebol, dar oportunidade para essa meninada, quantos talentos que a gente tem aí, que às vezes não se desenvolvem. E Brasília é assim, né? Brota que é uma beleza. Essa região daqui é um celeiro. O Centro-Oeste tem produzido jogadores a nível de Kaká, do Felipe Anderson, do Lúcio, né? Então, muitos jogadores de ponta, de seleção, saíram dessa região. Então, o meu objetivo era esse, trabalhar com base. Então, ele foi antecipado pelo Brasília em função desse pedido. Então, agora, 2 anos depois, nós tivemos uma experiência boa no Brasília, mas eu estou agora fazendo o projeto que eu realmente queria fazer, que era ter um novo clube. Então, eu fui procurar um novo clube, e no caso encontramos o Dom Pedro, que era o time dos bombeiros, mas que estava atravessando algumas dificuldades, né? Primeiro eu gostei porque, só de ser a origem, o nosso glorioso Corpo de Bombeiros, né? Claro, já está uma origem de pessoas que são realmente pessoas dispostas a servir, a resolver as situações, os problemas. Então, é uma origem muito nobre, né, desse trabalho tão valioso que é feito pelo Corpo de Bombeiros. E eles tinham o nome de Dom Pedro, que era uma homenagem ao batalhão, que era o Batalhão Dom Pedro. Então eu pensei, poxa, olha, se nós temos o Dom Pedro, então nós temos que manter a homenagem ao nome original. Então, se Dom Pedro representava a realeza, então nós vamos criar o Real Futebol Clube. O Real vem da realeza. O Real vem da realeza. Então, por isso, em homenagem a Dom Pedro Real. E também, né, pensando aí no aspecto mais pragmático, né, se na época do Cruzeiro se criou o Cruzeiro, na época do Real vamos criar o Real para ver se... Muito bem pensado. Vem também um sistema bem afortunado aí para o clube, né? Tá certo. O Everson queria... Com certeza, fazer uma pergunta que é a pergunta que muitos que acompanham o futebol de Brasília, torcida, imprensa, gostaria de fazer. Antes de a gente falar especificamente do Real, presidente, você assumiu o Brasília com visibilidade após ter sido campeão da Copa Verde, com competições por disputar inclusive a Copa Sul-Americana, um time que tem uma torcida tradicional, um time que é octacampeão do DF, mas que estava com essa torcida um pouco adormecida. E tinha dívidas também. O que de fato levou você a deixar o comando do Brasília para investir num projeto novo como o Real? Porque as pessoas ficam pensando, poxa, o Brasília não seria mais fácil levantar um time que tem história do que levantar um time que ainda precisa construir uma história? Quais foram esses motivos que levaram você a deixar o comando do Brasília? Na verdade, os problemas de dívida do Brasília eram consideráveis e expressivos, mas nós deixamos tudo muito bem equacionado, saneamos o clube, tanto sob o ponto de vista financeiro como administrativo e sob o ponto de vista também atlético. Formamos uma equipe, um plantel bastante qualificado para o nível do futebol do Distrito Federal, e tivemos muito perto, né? Mas eu percebi o seguinte, o Brasília tem uma história bonita, uma história relevante, e uma torcida. Mas ela não casava exatamente com o projeto que eu idealizo para um momento novo do futebol do Distrito Federal. Porque o Distrito Federal,
Nós temos mais de 2 milhões de habitantes e não temos nenhum clube numa série expressiva de nível nacional. Então, eu acho que a gente tem toda a oportunidade de trazer um apoio significativo para um projeto novo. Então, eu idealizei que um novo projeto, com uma nova história, com um novo clube, nós estamos com um clube começando... Construir a história, né? Construir a história do clube. Então, entre pegar um clube que já tem uma história, que já tem uma tradição e uma torcida, iniciar um novo projeto, porque eu também estou iniciando. Né? Claro, então, claro. eu quero iniciar com um novo projeto e um projeto que possa ter credibilidade. Né? Agora, então, pelo que eu entendi, você investe na base e o time profissional, vamos dizer assim, né? Quer dizer, o time lá de cima, termina sendo a vitrine para que essas joias que são reveladas em Brasília tenham a vitrine necessária, né? Exatamente. Como eu atualmente estou morando já há 6 anos na Inglaterra, mas as minhas atividades profissionais são no Brasil. Eu venho constantemente ao Brasil e, aliás, estou muito próximo de voltar. O melhor lugar para brasileiro viver no Brasil, viu? Não tem lugar melhor, né? E a gente está programando essa vinda. Mas eu estando lá, eu comecei a ter contatos com alguns clubes lá de Portugal, da Espanha e mesmo na Inglaterra. Embora que a Inglaterra tenha um componente que tem que ser comunitário ou então ser de seleção para jogar lá, né? Mas com isso a gente começou um intercâmbio de meninos da base. Já temos 3 jogadores já colocados já na Europa. E nós queremos, com isso, fazer uma ponte de oportunidade para que talentos daqui, e nós, para isso, temos um sistema de scout para localizar talentos nessa região, né, possam também, pelo Real, ser encaminhados para jogar fora do Brasil. Isso é bom para os jogadores e é bom para o clube, porque gera receita também. Né? Mas para isso, obviamente, você tem que ter um clube profissional que também seja uma vitrine de qualidade. Né? A respeito dessa tua experiência vivendo na Inglaterra, vendo jogos, conversando com gestores, com administradores, qual que é o tipo de modelo que você pretende implementar no teu projeto no Real Brasil, que você consegue tirar questões importantes do que acontece na Europa? Conquista de torcedores, você vai instalar o Real no plano piloto para tentar eventualmente mandar jogos no Mané Garrincha. Como é que você pretende conquistar torcedores? E depois disso, qual que é a previsão que você tem de já fazer um time competitivo para fazer o Real campeão? E se esse plano de realmente revelar jogadores, ele vem em paralelo a esse sonho profissional ou ele vem num segundo momento? Olha, sem dúvida nenhuma, o sucesso do futebol, metade é dentro de campo, metade é fora de campo. Então você tem que ter uma organização e uma estrutura de apoio muito sólida, ao mesmo tempo muito objetiva e muito qualificada. Esse é um ponto-chave. Né? Você também precisa ver o seguinte, há uma característica muito grande do futebol internacional hoje, o futebol é muito intenso. Então você tem que gerar treinamento intenso para poder o time jogar intensamente. Hoje é 90% transpiração e 10% inspiração. É o que eu falava até agora há pouco, né? Então, hoje a gente precisa ter... Primeiro nós montamos uma equipe. O pessoal pensa que o Campeonato do Distrito Federal é um campeonato fácil. Tem gente que vê de fora, acha que vai chegar aqui, que vai arrebentar. O futebol daqui é muito competitivo. Internamente é muito competitivo. Nós montamos uma equipe que eu considero bastante qualificada, eu não diria que é favorita, mas eu diria que é uma equipe que está em condições de jogar em busca de um resultado bastante proveitoso. Né? Claro que a gente só vê isso no campo. Né? E as experiências que eu tenho tido lá, que eu procuro trazer para cá, é realmente de uma administração saudável, pautada em princípios de ética. Eu acho que é fundamental que a gente tenha como pilar de sustentação de qualquer administração o princípio ético, de respeito aos adversários, transparência. Nós estamos, na verdade, sediando no Guará, presentemente. Temos interesse em estar com o CAV como a nossa casa. Temos feito gestões, inclusive, governamentais nesse sentido, né? Inclusive está agora uma PMI muito bem localizada, como se isso fosse a feira, né? É um plano piloto, porque a nossa experiência com o Mané Garrincha... O Mané Garrincha ficou até muito grande para ver. Se você coloca 1.000, 2.000 pessoas no Mané Garrincha, não tem público. Se você coloca 2.000 no carro, você enche, entende? E você acertou em cheio, porque é um estádio que foi reformado para servir então, para a Olimpíada. E a população do Guará, se o time for bem, ela vai. Exato. E nós estamos fazendo também um princípio de parceria lá com o pessoal lá do antigo Defilê, lá na Vila Planalto, que tem uma coisa emblemática, é o início da cidade. Nós queremos também prestigiar o início da cidade, o pessoal da Vila Planalto.
Nós queremos chamar o pessoal da Vila Planalto, o povo do Guará, e também, com isso, agregar plano piloto e lago, mas começando devagarzinho, né? Porque futebol é resultado. Quando você começa a ter resultado, você começa a ter também o apoio, né? As cores do Real são azul e amarela. Nós mudamos a cor para azul e amarela. Parece com Boca Juniors? O azul com Boca Juniors também, né? E também, de uma certa forma, tem as cores que o Real Madrid usa também, né? Que é o branco, mas com o Real Madrid. Quer dizer, mas então, que o Real Madrid é o Real da Espanha. Nós queremos fazer aqui um Real Brasília, pô. Tá certo, é isso mesmo. E esse azul é porque o azul é uma cor que a população de Brasília se identifica muito pelo nosso céu. E o amarelo é o amarelo do centro da nossa bandeira. Nós então criamos essa identidade e formamos uma coroa, que é a da coroa da realeza, que na verdade é a cúpula da catedral. Então a gente quer gerar muita identidade, né? Entendeu, Everson? E mais uma coisa, hein? O Alan não vai e mais entender uma coisa, azul e amarelo são as cores originais do Flamengo. Então vai nisso também a minha homenagem aí ao meu clube do coração aí. Você é flamenguista? Do Remo, né? De coração, né? Agora eu sou real. Olha só, se eu soubesse, eu não tinha trazido. Projeto, presidente. Nós tivemos, aqui só cabe tricolor. nós tivemos jogo Flamengo, nós tivemos um jogo Flamengo e Brasília lá, na Taça São Paulo. Rapaz, eu torcendo muito pro Brasília, mas a hora que saía gol do Flamengo, eu não deixava de sentir uma certa Coração satisfação. O projeto, presidente, para tornar o Real uma equipe expressiva no Distrito Federal e para alcançar o nível nacional, a primeira divisão, quando se faz um projeto, se estima mais ou menos isso, é para quantos anos? Olha, dependendo do que vai acontecer esse ano de 2017, a nossa projeção, a gente tem interesse, tendo condições de ir para uma Série D em 2018, nosso objetivo realmente é estar numa Série C em 3 anos. Né? Porque a Série C te dá uma competição nacional, te dá calendário, te dá visibilidade e começa a trazer times de fora para jogar aqui. Então, eu tenho falado isso na federação, é muito importante a gente ter equipes do Distrito Federal nas séries nacionais. Isso melhora o ranqueamento do clube, o ranqueamento da federação, isso começa a dar maior visibilidade. O brasiliense ele é relativamente órfão de futebol local, né? Não, nós temos um histórico aí, salvo engano, tanto o brasiliense quanto a chapecoense fizeram uma trajetória muito parecida. Série D, C, B e A. Né? A Chapecoense subiu em 6 anos. Eu, por enquanto, aliás, foco... a administração da Chapecoense terminou sendo muito reconhecida após gestão profissional. A gestão, quer dizer, os caras conseguiam com pouco dinheiro fazer isso que a Chape... Não, o que precisa é pouco dinheiro, mas bem investido. O futebol não admite muito erros, entende? Não só erro de investimento, como erro de gestão. Eu costumo dizer que o erro cobra muito caro. Cobra, é verdade. Então você tem que ter muita cautela, mas nós confiamos. Nosso foco é só em ser, do primeiro momento. Né? Primeiramente, conquistar a vaga e aos poucos nós chegamos na Série C. Daí para frente vamos avaliar o que fazer. Isso. Belmonte, eu quero lhe agradecer muito, nosso tempo aqui é muito curto. Com relação ao fato de você ser flamenguista, não tem problema. Estou perdoado. Não, você não precisa ficar se desculpando, porque isso é um problema, é um trauma que vem da infância. Eu compreendo tudo isso. Vem de berço. Então, não precisa se preocupar. Mas olha, quero lhe agradecer. Eu que lhe agradeço. Quero desejar muito sucesso, entendeu? Brasília precisa mesmo entrar nessa geografia do futebol, entendeu? Nós temos que estar juntos aí, fazer com que Brasília seja protagonista também do futebol nacional. E começa muito bem, né? Porque começa com um clube que homenageia a nossa história, as nossas raízes, né? Que é o Dom Pedro, transformado em real, né? Agradeço meu amigo Everson, né? Sempre um prazer. E o Tribuna Livre volta já já.